começa o Pecuária BR de hoje falando de inovações. Durante todo o ano de 2017, você acompanhou aqui conosco uma série de reportagens que trataram de tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Gado de Corte, que fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foram lançamentos, programas e esse é o assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. A parceria do SBA com a Embrapa Gado de Corte já tem um tempo. A cada reportagem feita aqui na sede da unidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, priorizamos tecnologias que podem ser aplicadas aí na sua propriedade rural. Hoje nós vamos mostrar um pouco do que foi destaque no ano de 2017. Para começar, vamos falar dos lançamentos. A BRS Quênia é um híbrido de pânico máximo. Foi obtido por meio de cruzamento entre dois materiais pré-selecionados de uma coleção recebida da África. A partir daí foi possível obter vários híbridos. Todos foram plantados e avaliados no campo com repetições por 3 anos. O capim se destacou, sendo levado para ensaio regional, composto de 6 experimentos em várias regiões do Brasil. Ele mostrou uma superioridade grande em relação às testemunhas. Posteriormente, então, ele foi avaliado durante 3 anos sob pastejo. Então, ele foi avaliado no Acre, no bioma amazônico, e foi avaliado aqui em Mato Grosso do Sul, no bioma Cerrados. De acordo com a pesquisadora, a grande vantagem do capim é a estrutura, com muitas folhas, combos finos que não se alongam conforme o amadurecimento, o que na prática é positivo, principalmente para animais em fase de terminação, proporcionando índices superiores por animal e excelente produtividade por área. Ela é macia e os animais consomem muito, então acabou dando quilos de peso vivo por hectare equivalente. Fruto de um cruzamento, é o primeiro híbrido de braquiária lançado da Embrapa. E Piporã significa boa origem ou bom começo. Desde o início se destacou pela quantidade de folhas e crescimento prostrado. Ficou um bom tempo nas prateleiras da Embrapa. Afinal, o material começou a ser estudado lá atrás, no ano de 1992, pela pesquisadora da área vegetal da unidade. Saíram na frente várias outras cultivares, né? A Charaesa, a Piatã, a Paiaguás, a Tupi. E a nossa equipe, o trabalho de desenvolvimento de uma cultivar envolve uma equipe muito grande e essa equipe também estava soberbada entre trabalhar com braquiária e pânico. Então a justificativa da demora foi essa, mas também a comprovação dos valores desse material demorou algum tempo por conta disso. As análises mostraram que a Ipiporã é resistente à cigarrinha da cana, do gênero Marranarva. O ganho animal individual maior do que as existentes no mercado faz com que os especialistas indiquem para categorias de animais mais exigentes, como é o caso dos animais em terminação e lactação. Nós iniciamos os trabalhos com a Ipiporã já em 2006. Tivemos a oportunidade ao longo desse tempo todo de avaliar e reavaliar inúmeras vezes e o bom como característica é o fato de que o resultado obtido tem sido consistente para as diferentes espécies de cigarrinhas. Nestas estufas, conhecidas como casa de vegetação, são criadas propositalmente para fins de estudos cigarrinhas. Em diversas espécies de plantas, são verificadas em quais a sobrevivência do inseto é baixa e qual período de desenvolvimento é prolongado. A gente infesta essas plantas com 5 ovinhos de cigarrinhas, as ninfas eclodem, se estabelecem nas plantas, permanecem se desenvolvendo nessa fase jovem, né, até que chega um determinado ponto em que emerge a cigarrinha adulta. Nós transferimos para uma outra casa de vegetação, onde cada um desses vasos nós colocamos uma gaiolinha para aprisionar os adultos que vão emergir e diariamente nós retiramos esses adultos de tal maneira que ao final, quando o último adulto sair, nós temos informações com relação à sobrevivência nas diferentes plantas testadas e a duração do período ninfal.
O que os pesquisadores querem com todo o processo é mostrar, assim como foi com a Ipiporã, que o período ninfal é prolongado, detectando que a planta não é adequada para hospedar as pragas. Em 2017, a Embrapa Gado de Corte completou 40 anos. Nós do SBA contamos um pouco da trajetória da unidade até os dias atuais. Esta fazenda aqui, onde nós estamos hoje, onde é a sede do Centro Nacional, que era do Exército. Naquela época o Exército estava estudando a desativação das cudelarias, criação de cavalos, etc. E os colegas e os técnicos daquela época, já antenados nessa visão de futuro, mostraram para o presidente Geisel que aqui tinha condição de sediar o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Então, quando Geisel percebeu que tinha essa condição toda, essa infraestrutura, ele não teve dúvida nenhuma. Mandou que se instalasse o centro aqui em Campo Grande. Com o local escolhido, começaram a remodelar as instalações do Exército para sediar uma unidade de pesquisa. Fazendo parte da história da Embrapa, o pesquisador recorda que na época já se tinha uma tradição de registro genealógico. Desde o início do século XX, Redbook Colares lá no sul, né, o Redbook Zebu em Uberaba, né? Então já tínhamos tradição em fazer registro genealógico. Mas era pouco para fazer seleção, né? Só na década de 50 que começamos a fazer provas de campo, provas de confinamento, para testar animais, né? E na década, finalzinho dos anos 60, o Ministério da Agricultura instituiu as provas zootécnicas conhecidas hoje, controle ponderal, prova de ganho de peso, teste de progênie. E no ano exato da fundação do nosso centro, o Ministério da Agricultura reuniu todos esses programas, esses projetos, melhor dizendo, num programa mais amplo chamado Pronameso, Programa Nacional de Melhoramento Zootécnico. As informações não eram suficientes. Surgem, então, as parcerias. A primeira foi com o Escritório Técnico Regional da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, que propiciaram os programas de cruzamentos, retornando informações valiosas para os produtores. Ao longo dos anos, outros pesquisadores entraram para o time da unidade. Com as contribuições, surgiram a base para o lançamento do Programa Novilho Precoce, carne de qualidade, programa que abriu a mente do criador e do consumidor para a qualidade do produto. Boas práticas de criação e, por fim, a pecuária de precisão, que inclui tecnologias avançadas da porteira para dentro. Os sumários de touros e tantos outros programas reafirmam o compromisso da Embrapa com a sociedade rural. E por que avaliar apenas touros? Era o momento de avaliar as matrizes, decisão que marcou a parceria com o programa GenePlus em 1996. Hoje esse programa está aí atendendo cerca de 400 rebanhos no Brasil todo, até em alguns países vizinhos, né? Paraguai, Uruguai e Bolívia, né? E quase 4 milhões de dados, né? Trazendo suporte para a gente fazer tanto pesquisa do ponto de vista populacional, parâmetros genéticos, tendências futuras, etc., quanto resposta direta ao sistema produtivo. Como fazer seleção, como preparar os animais para serem levados ao mercado, como planejar acasalamentos, né? Então tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo desse tempo todo, né? Em 2018, os trabalhos continuam. E, claro, nós estaremos aqui para levar até você, produtor rural, as informações das pesquisas no quadro Tecnologia e Produção. Kaile Rodrigues para o SBA. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto
atualmente, ele é necessário que ele tenha o feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Seis e 29 no horário de Brasília, você já está vendo alguns animais que serão ofertados hoje à noite aqui conosco, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. É o leilão virtual da Leilo Sul. Daqui a pouco outras informações e mais imagens dos lotes de hoje à noite. E depois do intervalo comercial, vamos falar sobre a safra de capim. Neste finalzinho de ano, as chuvas contribuíram e nós teremos uma boa safra. Quando se tem uma boa safra, uma das consequências é o preço mais baixo para o consumidor. A gente vai falar desse assunto depois do intervalo. Até já! Seis horas e 32 minutos no horário de Brasília. Com muito prazer eu recebo aqui o engenheiro agrônomo Osmair Nogueira, que é consultor na área de pastagens e é hoje um representante da Safra Sul, que é uma empresa parceira nossa aqui do SBA. Tudo bem? Tudo bem, Zaidan. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nós convidamos o Osmair para falar do momento de plantio de pastagem. As chuvas vieram e, como vocês sabem, o pasto é uma cultura como soja, como milho, arroz. E, em função desse início de safra, o pasto é plantado na sua fazenda para reforma, para, enfim, para uma nova colocação do capim na fazenda. E esse ano nós estamos numa situação diferente da de um ano atrás. Houve quebra na safra de capim e faltou semente forrageira mais ou menos nessa época do ano passado. Com isso o preço foi lá em cima, muita gente deixou de fazer a reforma dos pastos, né, Osmair? Mas esse ano a situação é diferente. A safra foi muito boa, temos semente em abundância aqui no país e o produtor está fazendo as compras. Aquilo que ele não fez o ano passado, ele está fazendo, né, Osmair? Exatamente. No ano passado ocorreu intempéries climáticas que acabaram prejudicando a produção de semente no país. Algumas das espécies teve produção quebra na ordem de 50%. Outras na ordem de 40%. Então, como nós temos uma quantidade muito grande de forrageiras hoje disponível no mercado, mas acreditamos que ficou aí entre 50% e 60% a produção quando comparado com anos anteriores. É muita coisa, né? É uma quebra bastante significativa. Essa quebra não ocorreu somente em forrageiras. Nós observamos também pela mesma condição. Feijão, nas 3 safras que nós temos de feijão no ano passado,
as 3 tiveram quebra. Exatamente. Por Milho isso que o preço também, foi... soja também, por soja. isso... Então, com essa... Leite, né? Tivemos problema com leite também. Exato. Tudo em virtude de condições climáticas. E isso fez com que a produção caísse. Obviamente, o produtor de semente, para poder compensar o seu custo de produção, ou ter pelo menos ressarcimento do seu custo de produção, acabou ofertando essa semente num preço mais elevado. Com isso, a demanda também retraiu. Vários produtores deixaram de reformar os pastos, ou então reduziram a quantidade que pretendiam formar, e essa demanda ficou uma demanda latente agora para 2017, e o que nós estamos observando agora realmente é um retorno dos investimentos em reforma de pasto, e a produção foi boa, os preços caíram pela metade. Então, eu já trabalho nesse setor há muitos anos e nunca tinha visto patamares do que ocorreu em 2016 e agora em 2017 voltou aos patamares normais. Legal. Inclusive, vocês não terão recesso nesse fim de ano porque a demanda está grande. Exatamente. Esse ano vamos trabalhar durante todo o período de final de ano, porque as chuvas estão ocorrendo, de um modo geral, em todas as regiões que consomem forrageiras tropicais, e a procura está bastante acelerada, o produtor está buscando a semente, fazendo aquisição, já querendo carregar, plantar, a terra já está pronta. Então, para poder atender essa demanda aí dos produtores, nossa empresa vai trabalhar constantemente durante os feriados. E tá bom, né? Depois a gente vai ver a previsão do tempo para o Centro-Sul e vamos saber se as condições serão boas. As últimas chuvas foram favoráveis para o bom estabelecimento e a rebrota das pastagens em praticamente todo o país. Sim. Daqui a pouco a gente vai saber a previsão do tempo com a Juliana Rezende, para saber se isso se confirma nos próximos dias. Uhum. Vem bem agora as chuvas, os pastos estão recuperando. Algumas regiões do Brasil sofreu muito com seca nos 2 últimos anos, principalmente norte de Goiás, norte de Minas, algumas regiões do Tocantins, Bahia. Muitas forrageiras morreram, muitos pastos morreram, tornando necessário a reforma da pastagem. O produtor, tivemos esse ano um ano bastante conturbado com notícias, e isso refletiu também na pecuária, no preço da arroba, e quando ocorre esses problemas de redução de preço, reflete também no investimento que o produtor vai fazer na fazenda, reflete diretamente nos insumos. O produtor pisa no freio. Exatamente. Dá um tempo. Ele deixa de investir um pouco até que o mercado se normalize e ele possa investir novamente. Uhum. Então, o produtor é bastante cauteloso quanto a isso. E empresas de semente de pastagem, empresas de sal mineral, ele é um termômetro do que está ocorrendo na cabeça do produtor, se ele está investindo ou não. Eu queria te perguntar o seguinte, anos atrás a gente tinha uma situação em que o pecuarista comprava muita semente de valor cultural muito baixo. Sim. O Ministério da Agricultura até estabeleceu uma norma proibindo a venda de uma semente forrageira de um valor cultural, se não me engano, abaixo de 30. Abaixo de... antes era 40 de pureza. 40 de pureza, pois é. Hoje, como é que está a cabeça do pecuarista? Porque na época a gente perguntava, por que o senhor compra semente de baixo valor cultural? Porque a gente joga lá uma quantidade, acaba florescendo, estabelecendo o pasto e tal. Ele sabendo que a semente não era a melhor, mas mesmo assim investia até por uma questão de preço, era bem mais barata. Sim. Hoje, como é que está a cabeça do pecuarista? Claro que o aspecto econômico continua prevalecendo, mas e o investimento para ter um pasto melhor? Aliás, eu tenho imagens de um pasto bacana aí, que todo mundo gosta de ver pasto. Exato. Pode colocar aí, que maravilha, né? É bom demais ver um pasto assim. Ô, Zaidão, o que ocorria antigamente, alguns fatores levavam os produtores a adquirir sementes de forrageira de baixo valor cultural. Alguns personagens ou algumas pessoas que contribuíam para isso o produtor que
que não tinha equipamento para jogar pequenas quantidades. Quanto maior valor cultural, menos quilos por hectare é necessário. Porque a semente é mais pura. É mais pura, então precisa de pequenas quantidades. O produtor não dispunha de equipamento para fazer distribuição de pequenas quantidades. O próprio Ministério da Agricultura, que exigia um patamar de pureza baixo, então era 40 de pureza, já foi 30, subiu para 40, hoje é 60 e ele está sinalizando para uma pureza de 80. Essa já está toda... Seguindo o caminho da soja, do milho, por exatamente, exemplo. Exatamente. E também muitas empresas que não têm interesse de que esse patamar de qualidade aumente. Então, esses são os personagens que estavam envolvidos com esse valor cultural baixo. Hoje não, hoje já existem máquinas de mais precisão, que o produtor consegue semear aí a partir de 2, 3 quilos por hectare, ou seja, ele já tem um equipamento para não desperdiçar semente. Ele já conta com uma grande quantidade de empresas produzindo semente de maior qualidade, então ele já confia muito na qualidade. O que acontecia no passado por não confiar na qualidade de muitos fornecedores de sementes, o produtor jogava 20, 30, 40, até 60 quilos por hectare, porque ele não confiava na qualidade. A partir do momento que as empresas começam agora a ofertar um produto de maior qualidade, existe a análise de semente que o produtor, quando adquire, ele pode tirar uma amostra, levar num laboratório e fazer essa análise. Então, ele já confia mais. Então, associado a equipamento agora para jogar a partir de 2, 3 quilos por hectare, já está começando essa mudança cultural de que semente suja é semente boa. Não é isso. Na verdade, quanto mais limpa, melhor é para o produtor, mais é a qualidade, melhor é o resultado na formação da pastagem. E mais econômico porque ele vai jogar... Por mais que o preço do quilo seja mais elevado, ele vai economizar com a semente, ele vai jogar menos quilos. Bom, eu vou interromper só um pouquinho a entrevista, eu já volto até para as considerações finais com o Dr. Osmair Nogueira. Vamos chamar a previsão do tempo com a Juliana Rezende para saber como é que fica a condição das pastagens no centro-sul do país. Nos próximos dias, as instabilidades conseguem se espalhar cada vez mais pelo centro-sul do Brasil e tem previsão de chuva forte para algumas áreas centrais. A disponibilidade hídrica do solo ainda segue um pouco mais baixa, principalmente no Rio Grande do Sul. Alguns pastos até já vem tendo algum problema em relação ao desenvolvimento devido à diminuição dos índices de umidade do solo. Agora, nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva mais forte entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte do centro do país. Nas áreas mais ao sul, como no Rio Grande do Sul, não tem previsão de chuva muito forte. No decorrer do segundo período, entre os dias 25 até o dia 29, a chuva forte ainda persiste entre o Paraná até Minas Gerais e grande parte da região centro-oeste, enquanto que no extremo sul do país, no Rio Grande do Sul, chuva fraca e segue perdendo cada vez mais intensidade. Tem predomínio até de tempo mais seco durante este período. Agora, durante o terceiro período, entre os dias 30 de dezembro até o dia 3 de janeiro, a chuva forte migra cada vez mais aqui para o norte das regiões do centro-sul. Então, ainda tem previsão de chuva forte entre Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e grande parte da região centro-oeste, enquanto que na região sul, chuvas fracas ainda persistem. Então, ao longo das próximas semanas, não tem previsão de chuva muito forte nessas áreas do Rio Grande do Sul, onde os índices de umidade do solo ainda vêm diminuindo. Então, por conta disso, os pastos ainda podem ter algum problema de crescimento nas áreas em que a umidade do solo segue um pouco mais baixas no estado gaúcho. Pois é, obrigado, Juliana. Tempo favorável para o plantio, né? Sim, para as regiões que utilizam forrageiras tropicais, né, do norte do Paraná e subindo para centro-oeste, sudeste, norte do país. As chuvas, nós estamos em plena época de chuva, essa chuva se estende até março, abril, maio em várias regiões, então tempo hábil para a reforma de pastagem, o produtor ainda dá tempo dele fazer reforma,
um pasto estratégico com plantio em janeiro, fevereiro, então ele vai ter sucesso ainda. E essa condição de umidade favorável para a rebrota do capim, para que o capim continue crescendo. E é sempre bom frisar que a adubação é fundamental neste momento. Está chovendo, fazer uma adubação de cobertura vai aumentar a produtividade desse capim e o produtor vai ter uma capacidade de suporte maior. Mas com mais chuva não seria a água não leva a adubação? Não. Alguns nutrientes, como nitrogênio e potássio, eles são mais lixiviáveis. Mas, neste momento, doses estratégicas podem ser usadas. É neste momento que nós fazemos a adubação de cobertura. Início, meio e final do período das águas. Para qualquer forrageira? De um modo geral, para todas as forrageiras. Algumas forrageiras necessitam algum nutriente em especial. Por exemplo, podemos destacar o Tamani, que é uma forrageira lançada pela Embrapa, que tem uma necessidade de potássio maior, então se colocar potássio, ele vai responder muito. Potássio realmente é o material mais lixiviável, com muita chuva ele desce a profundidades maiores, ficando inacessível para a raiz, mas não nesse momento. Potássio é um nutriente que, se você pôr, a planta vai absorver na sua grande maioria. Então, vale a pena o produtor pensar em adubação também. Osbair Nogueira, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e foi um prazer poder estar aqui. E já aproveito para deixar aí boas festas para todos os telespectadores, para toda a equipe do SBA. Valeu, bom Natal. Obrigado. O Ministério da Agricultura lançou, não faz muito tempo, lançou agora, o selo da Integridade, AgroMais Integridade. É um selo que mostra, como o nome já diz, um trabalho de integridade de empresas, principalmente ligadas à CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O Adriano Edival tem mais informações. Gente, o agronegócio sempre foi um dos pilares da nossa economia. Não importa o momento, o campo sempre esteve presente com a sua força, o seu dinamismo, segurando o tranco. Pelo seu trabalho, o produtor rural merece todo o reconhecimento. E é por isso que o Ministério da Agricultura criou o selo AgroMais Integridade, para destacar todas as empresas do agronegócio que trabalham com ética, transparência, respeito às leis, aos trabalhadores e ao meio ambiente. Mais do que um reconhecimento da sua competência, o selo AgroMais Integridade vai valorizar a sua marca, porque consumidores e investidores estarão de olho em quem produz com ética, integridade, respeitando o trabalhador e o meio ambiente. Quer saber como obter o selo e ser líder no reconhecimento dos brasileiros? Acesse o site agricultura.gov.br e veja como obter o selo AgroMais Integridade. Valeu, obrigado, Adriano. 14 minutos para 7, vamos saber como fechou o dólar nesta terça-feira. Vamos a São Paulo com a Sara. Boa noite, Sara. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Depois de uma sessão bem volátil hoje, o dólar terminou com um leve recuo frente ao real. A moeda norte-americana começou o dia em queda, depois reverteu as perdas, mas terminou, portanto, com esse recuo. Entre os fatores que influenciaram hoje no mercado do câmbio, eu poderia destacar no mercado externo a questão da reforma tributária, que está no Congresso dos Estados Unidos e que, se passar, vai para o Senado. Aqui no Brasil tem anúncio de leilão de dólares por parte do Banco Central, são 2 bilhões de dólares com direito de recompra. E também teve a questão da situação fiscal do país, que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória que adiava o reajuste de servidores públicos federais e aumentava a contribuição da Previdência dos servidores. Então, essa combinação de fatores, entre outros fatores, fizeram com que o recuo do dólar hoje fosse de 0,03% frente ao real. Nesta terça-feira, a moeda norte-americana termina o dia aos R$ 3,29 mais 80, voltando aí ao patamar abaixo dos 13,30 que a gente veio vendo aí nos últimos dias. Do dólar, eu já passo para o mercado do milho, que teve uma forte alta hoje no indicador CPE, o milho no mercado físico.
Ontem a saca aparecia por R$ 32,56. Hoje, com uma alta acima de 1% no dia, passou para R$ 33,08 a saca de 60 quilos de milho no indicador CPEA. Os pesquisadores do CPEA atribuem essas fortes altas para o mercado por causa de uma estimativa menor de safra e também por causa da retração dos vendedores, e isso vem fazendo com que as cotações se segurem com patamares mais positivos, mais otimistas. Alta no mercado físico, alta também no mercado futuro do milho nesta terça-feira. Os principais contratos subiram hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu começo destacando os contratos entregues em janeiro, que tiveram uma alta de 0,3%. A saca que ontem aparecia por R$ 33,26, hoje subiu 10 centavos, ficou em R$ 33,36 e 1 centavo abaixo nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado para o milho aqui na Bolsa de Valores de São Paulo nesta terça-feira. Os contratos entregues em março do ano que vem tiveram uma alta de quase 0,5%, com o valor da saca subindo em 16 centavos, ficando em R$ 34,16 no ajuste atual e caindo 1 centavo nos últimos negócios. Os contratos entregues em maio subiram 0,15% e o valor da saca passou para R$ 33,75 no ajuste atual e caiu 5 centavos nos últimos negócios. Por último, eu destaco os contratos entregues em setembro de 2018, o único contrato em queda hoje, uma leve queda ainda de 0,03%. No qual o valor da saca ficou em R$ 32,40 no ajuste atual e assim também permaneceu nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento do milho e do dólar para esta terça-feira. Daqui a pouco eu volto com mais informações. A ideia é com você. Obrigado, Sara. Até já então. O preço do milho você vai acompanhar agora em todo o país. Vamos dar mais uma olhada nos lotes que serão ofertados hoje à noite. Estamos chegando na reta final dos negócios em 2017, mas temos esta atração que vem pelas mãos da Leilo Sul, antiga parceira do SBA. Virtual de corte, são animais filmados na região de Bataguaçu, Presidente Prudente, tanto do lado de São Paulo quanto de Mato Grosso do Sul. A gente volta já já com outras informações de mercado. Dezembro de 2017, marcou a parceria firmada entre o SBA, Canal do Boi, e a Cargill, no seu segmento de nutrição animal. E nessa parceria, a gente vai mostrar durante toda a nossa programação o trabalho da empresa em fazendas, a consultoria dos técnicos, enfim, produtos usados nas fazendas brasileiras. O repórter Daniel de Paula mostra uma dessas reportagens. As parcerias movem nosso negócio. Unindo forças, difundindo tecnologia e conhecimento, é que incrementamos a produtividade com a segurança que o agronegócio precisa. Na pecuária, essa força ganha 2 novos aliados. SBA e Cargill, através de sua divisão de nutrição animal, a Nutron, juntam suas equipes para fortalecer a produção de carne sustentável e economicamente viável que o Brasil se propõe a mostrar. Essa aliança começa mostrando a importância do uso de tecnologias no campo, que permitem os ganhos hoje verificados em propriedades que reconhecem nos produtos Nutron o diferencial para alcançar os seus objetivos. Percorremos propriedades que são referência na produção de genética e de proteína com altos índices zootécnicos e um mercado consolidado, seja no Nelore ou no cruzamento industrial, a pasto ou no coxo. Tudo da maneira como os produtos da Cargill potencializam e já ganharam morada nos galpões de fazendas importantes no Mato Grosso do Sul e no Paraná, destinos dessa nossa primeira viagem.
Vamos dar detalhes dessa produtividade toda e dessa fidelidade representada na presença de técnicos altamente capacitados para fornecer não só produtos, mas informação e relacionamento aos clientes que reconhecem na marca Nutron uma aliada para a obtenção de resultados financeiros. Como que uma empresa duraria por 150 anos, né, sem nenhum problema em parte nenhuma do planeta, e sendo respeitada e admirada nos 4 cantos do mundo. Então, trabalhar na Cargill é uma garantia de produtos sérios, produtos modernos, uma empresa engajada com o seu cliente, ou seja, nosso foco é o bom atendimento. O nosso produto ser de excelência é nossa obrigação básica. Se nós estamos trabalhando com nutrição, nada mais lógico do que termos o melhor produto. Porém, não é só o produto. Nós temos uma equipe de campo, uma equipe de cientistas, uma equipe interna de altíssimo nível. E isso realmente faz a diferença nessa proximidade que nós, Cargill, temos com os nossos clientes. E tudo isso empunhando as bandeiras que a Cargill sempre carregou pelos mais de 70 países que ela atua em diversos segmentos há mais de 150 anos. Segurança alimentar, respeito ao meio ambiente e prosperidade para todas as comunidades onde está presente. Este é só o primeiro passo dos modelos de produção que o SBA e a Cargill pretendem mostrar nos próximos dias para quem procura segurança em pecuária de corte. Embarque com a nossa equipe nesse mundão de bons exemplos. Quatro minutos para 7. Eu vou chamar novamente o Adriano Edival agora para falar do Censo Agropecuário 2017. Estamos praticamente na metade da coleta de dados que vai até fevereiro. E aí, Adriano? Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano e fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. De Brasília, o Odacil Canepa tem mais informações desse Censo Agropecuário 2017. São mais de 5 milhões de propriedades rurais que vão ser visitadas pelos 20 mil recenseadores que estão em campo desde outubro. A expectativa na fase inicial da coleta já foi atingida, com 1 milhão de imóveis rurais visitados em todo o país. Até fevereiro de 2018, o IBGE espera terminar a fase de coleta de dados. O censo, que vai percorrer todo o país, conta agora com o apoio de entidades como a CNA, a FPA e agora a OCB. Então, tendo em vista a relevância do censo, dessa ferramenta do censo para o cooperativismo agropecuário, a OCB fez e firmou um convênio, um acordo de parceria com o IBGE, e a ideia é justamente apoiar na divulgação, utilizando as suas próprias mídias, fazendo e sensibilizando com que as cooperativas entendam a importância e a relevância do censo e também sensibilizem os seus produtores a receberem em suas propriedades os recenseadores do IBGE. Então, por isso tem sido muito importante realmente o incentivo e a participação da OCB nesse processo, como de outras entidades que também estão conveniadas e também estão apoiando o IBGE aí na elaboração e no desenvolvimento do censo agropecuário. Veja os números do Censo Agropecuário Brasileiro. Municípios: 5.570. Estabelecimentos: 5.300.000. Recenseadores: 19 mil. Orçamento: 770 milhões de reais.
O último censo agropecuário realizado pelo IBGE foi em 2007. Odacil Canepa para o SBA. Dá mais uma olhada nos lotes que serão ofertados daqui a pouco, 8h30 no horário de Brasília. Leilão virtual de gado de corte da Leilo Sul. Animais filmados em Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Divisa dos dois estados na região de Bataguaçu, Presidente Prudente. A gente volta já já com outras informações de mercado. Sete horas e 2 minutos no horário de Brasília. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país. Semana que vem deve ter muita chuva na região norte. Tem até um dado aqui de 70 milímetros em 5 dias. A Juliana Rezende vai dar os detalhes. As instabilidades tropicais na região nortista seguem mantendo os pastos com bom ritmo de crescimento e bom potencial produtivo. Isso ocorre porque essas chuvas mais expressivas e mais frequentes conseguem manter a umidade do solo mais elevada, especialmente nessas áreas em rosa. Agora, nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva forte. Dessa vez, as pancadas mais fortes ficam concentradas entre Rondônia, o estado do Amazonas e até o Acre. Agora, nas demais áreas da metade norte do Brasil, a chuva não é tão expressiva. O volume é mais baixo. No decorrer da segunda semana, entre os dias 25 até o dia 29, essa chuva mais forte aqui da faixa oeste da região norte perde um pouco de intensidade, mas mesmo assim ainda segue com volumes significativos para os pastos manterem bom ritmo de crescimento. Nas demais áreas da metade norte do Brasil, as pancadas ainda seguem abrangentes. Algumas áreas aqui do leste da região nordeste, a chuva até nem ocorre, tem predomínio até de tempo mais seco. No decorrer do terceiro período, entre os dias 30 de dezembro até o dia 3 de janeiro, chuvas voltam a ganhar intensidade, especialmente na região norte. Agora, no nordeste, a chuva ainda deve persistir com um pouco menos de intensidade. Tem previsão de acumulados de até 15 milímetros aqui no interior da região. Apenas aqui no extremo oeste da Bahia até o Tocantins é que a chuva até começa a ganhar um pouquinho mais de força. Os acumulados ficam um pouco mais elevados, em torno de 30 milímetros. Mas de maneira geral, como a chuva ainda é persistente e ainda segue de maneira bastante abrangente em áreas de pastagens, tanto na região norte como também na região nordeste, os pastos ainda devem conseguir manter bom ritmo de crescimento devido a essas chuvas frequentes e também abrangentes. No terceiro trimestre deste ano, a produção brasileira de carne bovina chegou a 2 milhões de toneladas. No Mato Grosso, 360 mil toneladas. Esse número foi destaque no relatório semanal do IMEA. Vamos ver. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a produção total de carne bovina no Brasil chegou a pouco mais de 2 milhões de toneladas entre julho e setembro, 10,23% a mais que no trimestre anterior. Em Mato Grosso, o total produzido foi de 363.620 toneladas, alta de 29,32% em relação ao trimestre passado. Além dos avanços na produção neste trimestre, o IMEA destaca a produtividade durante esse período, visto que no Brasil e em Mato Grosso foram batidos recordes. A média de carne bovina produzida no Brasil no terceiro trimestre ficou em 252 quilos por cabeça e em Mato Grosso ficou em 274 quilos por cabeça, maiores valores da história. De acordo com o IMEA, este bom desempenho demonstra que os avanços tecnológicos dentro da porteira da pecuária não foram interrompidos pelos problemas fora da porteira e que Mato Grosso continua na vanguarda deste avanço. Segundo o boletim semanal de bovinocultura, o preço do boi gordo continuou subindo e atingiu R$ 131,24 a arroba, alta de 0,79%. A vaca pronta para abate ficou cotada a R$ 124,11 a arroba, alta de 0,40%. O bezerro de 12 meses apresentou alta de 1,11%, ficando cotado a R$ 1.140,83 por cabeça. Preços do Mato Grosso.
Ô João Pedro, 2017 foi um ano em que Mato Grosso deu um salto de tecnologia importante, né? O Mato Grosso vem se consolidando como principal polo de produção, tem maior rebanho e, além disso, você tem um efeito de qualidade, de tecnologia sendo usado muito grande. Muito agricultor está entrando na pecuária lá, ou seja, eles estão acostumados a investir, a encarar o pasto como uma lavoura. Isso é muito importante. Muitas áreas, que expandiu muito a soja no Mato Grosso e ocupou muitas áreas de solo arenoso. Esse solo arenoso, primeiro e segundo ano, é difícil você ter um milho segunda safra bom. Então, o que eles fazem? Eles colocam braquiária e aí entra a integração. Nós mostramos já várias matérias aqui no canal, é impressionante a qualidade da forragem que você obtém na integração, porque você corrigiu o solo, colocou em condições de plantar soja, a soja, por ser uma leguminosa, ela fixa nitrogênio, fica parte de nitrogênio na forma de matéria orgânica nesse solo, a braquiária que vem depois vem com um vigor impressionante. Então, Mato Grosso está se beneficiando dessa questão, ou seja, a integração está pegando e como eles têm muita oferta de milho, a safra foi uma safra excepcional, o preço estava muito barato e também estimula ou o confinamento ou a suplementação a campo. Resultado que este ano eles aumentaram o peso da carcaça dos bovinos. Então, e vai aumentar, e isso é uma tendência, né? Porque quando você tem um animal precoce, você pode botar mais peso nele. Não há nenhum problema, não vai criar graxa demais, ele acumula ainda músculo, tem condições. E lá estão fazendo isso. Hoje, Mato Grosso usa muito IETF, muito cruzamento, fêmeas Nelore com sêmen de Angus, etc. Então, Mato Grosso é um polo. Mato Grosso vai ser uma Austrália do Brasil, ou seja, as condições deles lá, ele vai ter um rebanho se aproximando do tamanho da Austrália e vai também produzir com o mesmo, ou até superar em alguns casos, porque lá eles têm condições em função de chuva, etc., que não tem a Austrália. Então é possível que o Mato Grosso... Os riscos climáticos para a Austrália são muito maiores do que de Mato Grosso. E você lá, a lotação na Austrália, você às vezes precisa de 4, 5 hectares por uma cabeça. Mato Grosso não, ao contrário, você usa 5, 6 cabeças por hectare, especialmente na integração. Um outro fato positivo de Mato Grosso é que novos frigoríficos que estavam desativados voltaram a operar. Então, já tem mais de 7, 8 novas plantas. A previsão é que para o próximo ano eles aumentem a capacidade de abate nominal em mais de 25%, em função de plantas que estavam desativadas, que foram reativadas. Isso é muito importante para o Mato Grosso. E no mercado internacional, o estado superou São Paulo, que era o maior exportador. E aquilo que nós comentamos também aqui, Zandão, você tem hoje no Mato Grosso uma associação entre toda a cadeia da pecuária, ou seja, frigorífico, produtora, empresa de insumos, governo, criando a grife Carne de Mato Grosso. E é importante que faça isso, porque você mostrar essa carne como é produzida, para abrir mercado é extremamente importante. Então, hoje o Centro-Oeste tende a ocupar um espaço cada vez maior na pecuária brasileira, em função do espaço de terra, condições e principalmente para a integração. E como há uma oferta abundante de milho, também o confinamento vai ocupar um espaço maior em cima disso aí. E essa questão de peso de carcaça, nós vamos chegar ao que está acontecendo nos Estados Unidos e na Austrália. Você não abate um boi com 18 arroba, abate um boi com 25, 24 arroba, e vai acontecer o mesmo no Brasil. Quando você tem uma boa genética, um animal, você vê aqui no Mato Grosso do Sul hoje, com cripe, com alimentação, desmamar bezerro com próximo de 300 quilos, já sai com 10 arroba. Aí o cara botar mais 14, 15 arroba, coloca fácil, não há nenhum problema nenhum. Isso é importante, você ter uma carne de melhor qualidade, num tempo mais curto. Os demais estados brasileiros devem seguir essa tendência? Tem condição de... Você tem uma vantagem pegar esse caminho importante. Você tem uma vantagem competitiva no Centro-Oeste em função da integração. Você tem dificuldade da cria no sul do Brasil em condições de espaço. São Paulo também tem dificuldade. Vai haver uma tendência de uma participação percentual maior no Centro-Oeste. Na região norte, que foi uma região, especialmente o Pará, que cresceu muito,
Há uma certa dificuldade hoje em função das questões de desmatamento, da questão de 80% de usar apenas 20% da área. Então, o Centro-Oeste, que já tem uma área já antropizada, já mexida pelo homem, é o estado, é a região do Brasil que com certeza vai ter, e tem um parque industrial muito grande e ocioso. Você tem uma ociosidade hoje, alguma coisa por volta de 50%. Ou seja, nós temos capacidade de abater quase o dobro do que se abate hoje. E uma coisa importante nesse último relatório trimestral é que, se comparar o trimestre de agora com o trimestre de 2016, houve uma diminuição no número de couros, do número de abate não fiscalizados. Em 2016 estava na faixa de 12% e esse ano já caiu para 8,7%. Isso é bom. É bom que haja sempre um abate em estabelecimentos. Esse é o dado do abate clandestino? 8% de 12% caiu para 8%. Eles calculam em cima de couros, né? Se você tem nós chegamos a 8 milhões de cabeças no trimestre e um comércio de couro de 8 milhões e 600 e poucos. Então, em cima do couro comercial, como o boi não dá 2 couros, né? Dá só um. Então, eles trabalham em cima disso aí. Isso é bom, isso é positivo. Nós temos que aumentar a abate fiscalizado. Agora, João, a pasto, dá para aumentar o peso da carcaça? Suplementando dá. E qualidade de pasto. Né? Se você tem uma boa qualidade de pasto, você tem condições de ganhar peso. Você vê hoje aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, esse ano sofreu um impacto que havia num ritmo muito grande do novilho precoce. Nós fizemos entrevista com o Neto, com o pessoal da Associação Sul Mato Grossense da Novilho Precoce. Uma boa parte desse animal é terminado semi-confinado, ou seja, a pasto com alimento no coxo. E isso é fácil fazer. Hoje nós mostramos equipamentos, aqui toda hora mostrando equipamentos que distribuem ração no campo, etc, etc. Então, é possível fazer isso. Legal. João, fica um pouquinho aqui mais. Vamos chamar a Sara, mais uma vez, que está em São Paulo. Agora, os preços do bezerro e do boi nesta terça-feira, Sara. Tá certo, Zaidan. Antes dos preços, eu queria destacar uma notícia boa aí para a pecuária, de que a reabertura de frigoríficos está elevando os abates de bois no estado de Mato Grosso. Essa grande oferta de animais e também um aquecimento, uma recuperação da demanda, tanto no mercado interno quanto externo, vem fazendo com que os frigoríficos algumas unidades frigoríficas sejam reabertas no estado de Mato Grosso, que é o principal produtor de carne do país. De acordo com a informação do jornal Valor Econômico, em pouco mais de um semestre, o estado poderá ampliar a capacidade de abate em 25%. Dito isso, então, vamos para os preços. Hoje o boi gordo teve alta em diversas regiões, não aqui no estado de São Paulo, que ele teve queda, e o bezerro teve uma forte alta aí em Mato Grosso do Sul, uma alta de quase R$20 no valor do bezerro. Ontem nós mostramos o preço de R$ 1.165,70 do bezerro por cabeça, e hoje, com uma alta acima de 1,5%, o preço do bezerro passou para R$ 1.184,58 no indicador CPEA. A alta é de 1,62% no dia, que acaba aí diminuindo a queda no acumulado do mês, que agora passa para 0,18% para o bezerro no indicador CPEA, Mercado Físico, Mato Grosso do Sul. A arroba do boi gordo no estado de São Paulo, como eu falei, teve uma queda hoje que foi de 0,95%, quase 1% de queda para o valor da arroba aqui no estado de São Paulo, que passou de R$ 146,70 para R$ 145,30. Mas, como eu falei anteriormente, de acordo com safras e mercado, em outras regiões do país, a arroba ficou mais valorizada nesta terça-feira. Do mercado físico, eu passo para o mercado futuro do boi gordo, que teve alta hoje nos principais contratos negociados aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em dezembro, agora em dezembro deste ano, em alta de 0,14%. O valor da arroba subiu 20 centavos em relação ao ajuste anterior, passando para R$ 147,60 no ajuste atual e ficando 5 centavos acima nos últimos negócios. Os contratos entregues em janeiro de 2018 subiram 0,41% nesta terça-feira. O valor da arroba no ajuste atual para esse vencimento aparece em R$ 148,55 e ficou 5 centavos abaixo nos últimos negócios. Os contratos entregues em fevereiro
janeiro de 2018 ficaram em queda, hoje o único contrato em queda desses destacados aqui, uma queda de quase 0,5%, onde o valor da arroba aí caiu 70 centavos de ontem para hoje, ficando em R$ 147,10 no ajuste atual, mas subindo em 55 centavos nos últimos negócios. Por último, eu destaco os contratos entregues em outubro, mês referência no mercado do boi gordo, que tiveram pouca variação nesta terça-feira, uma leve alta de 0,03%, que fez com que o preço da arroba passasse para R$ 153,60 no ajuste atual, ficando 15 centavos abaixo nos últimos negócios. Esse foi o fechamento, então, do boi gordo e também do bezerro para esta terça-feira. Zaidan, é com você. Obrigado, Sara. Até a próxima. Ô, João, preço do indicador CPE está R$ 2,00 abaixo do preço do mercado futuro para dezembro. R$ 2,00 por arroba. Zaidan, nós vemos desde o início do semestre, a gente sempre mostrando até semanalmente as exportações, mostrando a tendência das exportações e também mostrando verificando a evolução das estimativas de crescimento do PIB. Tudo levava a crer que, apesar de haver um aumento de oferta, e que está havendo somente oferta agora, em cima do abate que teve nesse trimestre, em relação a quase 9% em relação ao trimestre de 2016, o mercado absorveu isso, ou a exportação ou o mercado interno. A única coisa que é ruim é que o preço médio da arroba, calculado pelo CPEA Brasil, está em R$ 133,00 contra R$ 152 do ano passado, ou seja, uma diferença de 12%. Para agora, esse ano, esse trimestre agora que aconteceu. Ele calcula em cima do trimestre. Então, você teve um deságio em cima do preço do boi. O frigorífico manteve as mesmas médias, em alguns casos com mais de 20% de média. As ações dos frigoríficos reagiram, até o próprio JBS, que volta e meia está nas páginas policiais, também reagiu. Então você vê, os frigoríficos também, o varejista está vendendo carne, inclusive até alguns exemplos que nós fizemos ontem aqui, né? Pegando um exemplo daqui de Mato Grosso do Sul, mas que pode ser extrapolado para o resto do Brasil. Ou seja, o mercado interno está melhorando, nós vamos recuperar paulatinamente aquilo que nós vendíamos de carne, que era quase 40 quilos por habitante ano, hoje está na faixa de 34, 35, mas à medida que a economia nossa melhora, a carne vermelha volta a ter espaço. E as exportações ainda muito bem, obrigado. Ontem nós falamos em 5.600 toneladas dias por dia, semana passada. Isso projetado para o mês de dezembro, nós vamos chegar a 111 mil toneladas, contra 84, 85 mil do 2016. Um aumento significativo, como foi o mês passado também. O segundo semestre foi muito bom. E essa associação da exportação com o vigor do mercado interno segurou o preço do boi, apesar de haver um aumento de oferta de gado. Tendência, então, para esse final de ano, manutenção de bons preços. Você vê o preço na Bolsa, entre dezembro, agora esse contrato de dezembro e o contrato de janeiro, acima de R$ 147,00. E você esse ano correu muito aquilo que nós sempre comentávamos também. Você tem um preço, às vezes, para lotes maiores, de melhor qualidade, com R$ 2 a R$ 3,00 acima desses preços de referência do mercado. Deixa eu ver se a Isabela está pronta para a gente colocar. Vamos chamar a análise de mercado desta terça-feira da Scott Consultoria. Depois o João conclui também o seu comentário. Pode colocar para a gente, por favor. Olá a todos. Após a última semana a gente observar a valorização em relação ao mercado do boi gordo, nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2017, o cenário foi de maior equilíbrio entre a oferta e a demanda. Em relação às escalas de abate, a gente não observa mudanças, elas atendem em torno de uma semana. Entretanto, alguns frigoríficos já compram boiadas para o início de janeiro e estes acabam oferecendo preços abaixo da referência e acaba resultando em algumas quedas. A gente já observa que o estoque para esse período de final de ano já está quase consolidado
e acaba resultando em diminuição nas negociações. Outro fator também que acaba diminuindo nas negociações é o período do ano. Então a gente está agora no período de férias, a gente observa uma diminuição na oferta de bovinos terminados. E isso pode acabar dando firmeza para o mercado do boi gordo. Mas vale ressaltar que o importante agora é como se comportará a demanda para o início de janeiro, que também pode colaborar para esse cenário de firmeza. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Então, João, janeiro já está na agenda. Você tem muito produtor, alguns produtores que não vendem agora em função de questão de imposto de renda, etc, de segura um pouco para vender no próximo exercício, né? Mas o mercado não mostra nenhum sinal de desaquecimento, ao contrário, se você for ver hoje, as exportações estão boas, o mercado interno está consumindo, eu acho que janeiro vai ser um mês bom também de preço. Aquele processo de recuperação gradual que nós estávamos tendo no preço continua. E aí também aqueles fatores de questão de frigoríficos, parece que amenizou o problema, parece que o mercado está aceitando já a situação que está agora. Há um menor receio em cima de futuro de alguns grupos frigoríficos. Legal. Vou chamar a cotação, então, nossas fontes de informação. Vamos começar com os números de uma boiada comum, números da Scott Consultoria, começando pelo sul do país. Vamos dar uma olhada nesses números. Deixa eu ver se houve alteração de preços aqui. Não houve. Região sul, os preços são os mesmos de ontem. Vamos para a região norte agora. Região norte, queda de R$1 nas duas praças do Pará. Região nordeste agora. Aqui a variação foi a seguinte, queda de 50 centavos no oeste da Bahia e alta de R$1,50 no Maranhão. Região centro-oeste agora. Em Goiânia, queda de R$1 na arroba, queda também de R$1 em Dourados. Agora as praças do Mato Grosso, Cuiabá, queda de R$1. No norte do estado, queda de 50 centavos na arroba e no sudeste de Mato Grosso, queda de R$1 na arroba. Região sudeste agora, queda de R$1. Deixa eu ver aqui, sudeste, vamos para a região sudeste, queda de 50 centavos em Barretos e Araçatuba e alta de R$1 no Rio de Janeiro. E agora os preços de uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística, são os preços apurados pela Rural Business, nossa fonte de informação aqui também. No sul não teve alteração de preços, dá uma olhada nas três praças. Preços estáveis. Na região norte, queda de R$1 no Tocantins. Queda de R$1 no Tocantins. E alta de R$1 na arroba em Rondônia. Na região nordeste, na Bahia, alta de R$3 na arroba e de R$2 no Maranhão. Na região centro-oeste, preços estáveis nas três praças. E no sudeste, alta de R$1 no Rio de Janeiro. E a gente sempre mostra, o João Pedro, os indicadores de preço da Rural Business, que faz diariamente a tomada de preços em 14 praças de produção, tira-se a média e aí tem-se o indicador. Vamos começar com o indicador da vaca pronta para abate desta terça-feira. Hoje fechou nessa média R$ 135,99. Na comparação com o dia 4 de dezembro, uma alta de quase 1,5%. Vamos ver agora o indicador de preços do do boi gordo, também média nas 14 praças. Lembrando que a Rural Business apura os preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística. E aí você tem R$ 145,43 na comparação com o dia 4 de dezembro, que nós estamos fazendo esse estudo de 15 dias, uma alta de 1,22% nesse indicador. João.
Isso aí, hoje há uma procura, uma demanda por esse tipo de animais, né? Quando você vê um país como a China importando no Brasil, lá que animais abaixo de 30 meses, que é, lógico, é qualidade de carne, né? Então, esses animais vai ter sempre um preço melhor. E você, hoje no Mato Grosso, no Centro-Oeste, Mato Grosso, algumas coisas, praça aí, você tem grandes confinadores que praticamente tiveram uma diferença de preço bem significativa em relação ao preço médio que se coloca no mercado. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho a vocês. Até a próxima, então. O Pecuária BR vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã, 6h15, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Você vai ficar agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. E depois, o Adriano Edival traz todas as informações do leilão que você vai ver conosco logo mais às 8h30, no horário de Brasília. A gente se despede com imagens dos lotes do leilão virtual da Leilosul. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.